dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Mais um domingo, com a graça de Deus, que nos concedeu mais um mês para cearmos e relembrar da morte sacrificial e redentora de Jesus Cristo por nós na cruz. Antes de tudo, eu gostaria de ler com os irmãos Salmo 148, um salmo que reflete o que nós viemos fazer aqui hoje. Ele diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e vento procelosos que lhes executam a palavra, que lhes montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes na terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. É lógico que nós viemos aqui hoje louvar ao Senhor, mas eu gostaria, antes de tudo, lembrar aos irmãos de que este momento é algo a mais da nossa vida cristã. E que nós também devemos entender que não podemos chegar aqui de qualquer jeito para louvar o Deus que mandou e tudo foi criado. E eu gostaria de lembrar aos irmãos que em Gálatas diz que se nós quisermos andar no Espírito, devemos viver no Espírito. Então devemos ter o coração, a mente transformadas e lembrar durante toda a semana de tratar bem os pais, as mães, os maridos, as esposas, ser honestos, porque assim, com certeza, nós chegaremos no domingo aqui pela manhã e conseguiremos louvar ao Senhor dos céus de maneira com que este louvor realmente chegue até Ele de modo agradável e suave. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor por mim e por todos os meus irmãos, coração quebrantado, mente mudada. Peço, Santo Deus, que o Senhor coloque em nós temor e tremor da Tua palavra, de quem o Senhor é, do que Jesus Cristo fez por nós. Por favor, Pai Santo, nós necessitamos de doutrina correta, mas para vivermos a doutrina correta, nós necessitamos de porções e porções dobradas do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Nos ajude, Pai amado. Nos capacite a realmente louvar ao Senhor de maneira digna, de maneira com que o Senhor realmente olhe para nós e consiga ver e encontrar filhos transformados e regenerados que amam ao Senhor e tem ali o desejo de sempre estar aqui louvando ao Senhor. Santo Deus, tire de nós todo desejo maligno e toda esperança fora do Senhor. Nos dê, Pai amado, um coração que busque ao Senhor, que busque os Seus preceitos. Nos ajude a guardar as Tuas palavras em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor, porque assim tenho certeza de que a comunhão, de que os domingos, de que a nossa vida cristã será saudável e renderá frutos e louvores ao Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, 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 oh,
chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade, eu te digo, porque eu vou para
amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Meus irmãos, em Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Nós devemos entender que o não ao pecado, ele não deve ser o primeiro ato. O primeiro ato é o sim a Jesus Cristo. Somente andando em Espírito e dizendo sim a Jesus Cristo, nós teremos força e auxílio do Espírito Santo para dizer não ao pecado. E se andarmos no Espírito, nós diremos não a todo apego material. Que Deus, depois de nós dissermos sim a Ele, tire de nós o apego do dinheiro, o apego material, tire de nós a esperança que nós temos depositado no dinheiro e nas riquezas, que os nossos corações busquem somente Cristo e nada mais. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos auxilie nesta questão financeira que tem acabado tanto com a vida espiritual dos irmãos. Nós pedimos, Pai Santo, que o Senhor abençoe a vida financeira dessa igreja. Pedimos que o Senhor nos ajude a concluir aquilo que nós precisamos, que necessitam dos dízimos e das ofertas. Mas antes de tudo, Pai Santo, que o Senhor
auxilie e opere na vida dos irmãos, para que o dinheiro seja uma bênção e não uma maldição. Peço que o Senhor abençoe a vida financeira de todos que aqui estão, e deem a eles, e a mim também, coração quebrantado e disposto a ofertar com liberalidade, não somente aqui na casa do Senhor, na hora dos dízimos e das ofertas, mas ofertar com liberalidade para todo aquele que necessita, não colocando nenhum apego material, se despojando de tudo que não seja a esperança em Jesus Cristo. E que o Senhor, pela tua graça, aumente, que o Senhor, pela tua graça, opere, que o Senhor, pela tua graça, frutifique, sempre visando glorificar, exaltar e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele são todas as coisas. Pai Santo, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer Não posso esquecer o que fizeste fizestes por mim, como alto é o céu. até o céu. Tua misericórdia Misericórdia sem fim. como um pai se compadece do
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Glória a Deus, irmãos. Bênção demais. Grande é o Senhor e grandes são as suas misericórdias para conosco. Vamos orar ao Senhor em favor das nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha abençoar ricamente a vida das nossas criancinhas, que o Senhor possa guardá-las, protegê-las e possa dar sabedoria e graça às irmãzinhas para cuidarem delas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, feliz porque vimos o nosso irmão Lucas, recuperado ali do seu braço e todo sorridente aqui, louvando o Senhor, amém? Motivo de grande alegria para nós, como igreja, de vermos isto. Glória a Deus. O Senhor tem sido misericordioso e bondoso para conosco. Continuando a nossa série de exposições do Evangelho que escreveu Lucas, cujo título é Convicções. Hoje nós vamos expor dos versos 21 ao 24 e assim encerrar esse parágrafo que discorre do 1 ao 24 do capítulo 10. Amém? Então, o texto para a nossa leitura é Lucas 10, 21 a 24. E o título que nós demos para a mensagem de hoje é: Os orgulhosos não entendem, mas Deus se revela aos pequeninos, e Jesus se alegra e glorifica o Pai. Amém? Então vamos à nossa leitura. Todos encontraram? Lucas 10, 21 a 24. Naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Amém?
Vamos orar? Pai, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Que o Senhor seja engrandecido, que eu diminua, que Teu Espírito Santo traga iluminação e compreensão desta parte da Tua palavra e em cada coração que aqui está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar agora. Ao longo dessas 3 exposições, em Lucas 10, de 1 a 24, nós vimos que Jesus envia seus discípulos em missão para proclamar o reino de Deus. Jesus dá a eles instruções detalhadas de como eles deveriam agir, o que eles deveriam levar consigo e como eles deveriam se comportar ao longo do caminho. Os discípulos então retornam jubilosos, cheios de alegria no coração, e Jesus mostra para eles que existe algo muito maior do que tudo aquilo que eles presenciaram e fizeram em seu nome. Hoje, a partir do versículo 21, Jesus vai expressar a sua grande alegria no Espírito, por causa dessa revelação maravilhosa que Deus deu aos pequeninos. Ou seja, Deus revelou-se a pessoas simples e humildes, ao invés dos sábios e entendidos. Isso reforça a importância da humildade, a importância da simplicidade na busca da verdade espiritual, que é um tema importantíssimo na exposição de hoje. O fato de ser sábio e entendido não é um problema, é uma bênção. Mas o sábio e entendido, ele precisa ser pequenino. Ele precisa diminuir para que o Senhor cresça. Então o pequenino não é pelo fato de não ter conhecimento e não ter acesso ao conhecimento. O pequenino é o fato de se humilhar, de ser humilde diante do Senhor e reconhecer a grandeza de Deus e a pequenez do ser humano. A partir deste ponto, nós vamos enfatizar a relação única que Jesus tem com o Pai e a autoridade que ele tem como Filho de Deus e como Salvador da humanidade. Também veremos o quanto é importante testemunhar as obras e os milagres e a palavra de Jesus. Aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele fará em nossas vidas e na sua igreja. Então vamos para a nossa exposição. Agradecimento de Jesus ao Pai pela revelação da verdade espiritual aos pequeninos. Então Jesus vai agradecer e exultar o Pai. E aí está no versículo 21. Eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta em Lucas 10 e acompanhasse comigo a exposição da palavra. Amém? Então aí no versículo 21, nós percebemos o quê? Que Jesus exultou ao Pai. E ele exultou o Pai, e o texto diz especificamente, porque o Pai ocultou essas coisas maravilhosas que estavam acontecendo por meio dele e pelos seus discípulos que ele enviou. Ocultou dos arrogantes, ocultou dos orgulhosos, ocultou dos sábios e entendidos segundo os seus próprios conceitos.
Quando Jesus exulta o Pai, o texto nos traz uma ideia de alegrar-se extremamente, uma alegria abrasadora, uma alegria que salta aos olhos, uma alegria que vai além de um sorriso, é algo que vem de dentro e salta para fora, como uma explosão de alegria. É mais ou menos isso que aconteceu com Jesus. O Espírito Santo moveu-se tremendamente nele, que ele explodiu de alegria e exultou a Deus por essa obra maravilhosa. O Espírito moveu dentro dele e ele se encheu de uma alegria indizível. E aí ele vai dizer a razão. Qual é a razão dessa alegria? Qual é a razão dessa exultação de Jesus? Ele se alegra, ele se exulta pelo fato de Deus ocultar as coisas dos sábios e entendidos e as revelar aos pequeninos. Quem eram os sábios e entendidos? É bem provável que Jesus esteja fazendo uma crítica aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei, aos religiosos de sua época, porque eles se consideravam intelectualmente superiores, porque eles se consideravam os verdadeiros representantes de Deus e da lei de Deus. Eles eram orgulhosos e eles não estavam dispostos a reconhecer as verdades que Jesus estava trazendo, a verdade do Evangelho. Em Mateus, nós vamos ver que Jesus dará mais detalhes. Um texto paralelo a este, Mateus 18, 3 a 4. Olha o que Mateus diz, acompanhem comigo. Mateus 18, 3 a 4. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus está chamando aqueles arrogantes, aqueles orgulhosos, para se tornarem como criancinhas e se humilharem. Se eles querem ser os maiores, eles precisam, antes de mais nada, ser como uma criancinha, o menor, porque o menor é o maior no reino de Deus. Nós percebemos, irmãos, que os doutores da lei, os mestres, os escribas, eles estavam tão mergulhados no seu orgulho, que Deus ocultou essas coisas maravilhosas da compreensão deles. Eles estavam tão mergulhados no seu orgulho, na sua soberba, que não havia espaço para Deus. Dessa forma, Deus não revelou a eles essa verdade. E ao longo dos evangelhos nós percebemos que a grande maioria destes homens, que não estavam dispostos a se humilhar e se tornar como criancinha, pereceram. E mais tarde levantaram-se contra Jesus e o condenaram injustamente e o entregaram aos romanos e ele foi crucificado. Eles rejeitaram a tal ponto e Deus não revelou a eles a verdade e eles acabaram sendo os grandes algozes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evidentemente, tudo isso dentro da vontade e do propósito soberano de Deus. Então, quem são os pequeninos? Nos evangelhos, os pequeninos, geralmente, se refere a alguém que é humilde. Uma pessoa que reconhece a sua dependência de Deus,
Isso envolve a ideia de que a salvação, ela não é alcançada através de boas obras, e nem pelos méritos dos homens, mas ela é um presente de Deus que é recebido pela fé. O que nós podemos entender aqui é que Jesus se exulta no Espírito e agradece ao Pai, porque Ele revelou essas verdades espirituais a esses pequeninos, a essas pessoas simples e humildes, que estavam dispostas a ouvirem e receberem o Evangelho. Enquanto que os sábios e entendidos não precisavam do Evangelho. Em resumo, ser pequenino é ser humilde, é reconhecer a própria dependência de Deus para a sua salvação. Ser pequenino é entender que Deus revela a sua verdade a um coração quebrantado, um coração contrito, a uma pessoa que não confia nos seus próprios méritos, uma pessoa que se ampara totalmente na dependência de Deus e da sua graça. É por isso que na nossa confissão de fé aqui da igreja, nós damos grande ênfase ao fato de que a salvação é pela graça mediante a fé. E a confissão não é nossa, porque o que nós temos aqui da nossa pequena confissão é baseado nas grandes confissões reformadas, a Batista de 1689, a de Westminster, de Heidelberg, confissões sérias, que reafirmam de que a salvação é pela graça mediante a fé, não é mérito do homem. Então aquele que acha que é importante e que se julga grande conhecedor dos segredos de Deus, e não precisa de ouvir, ler e estudar a palavra do Senhor, esse não tem compreensão e entendimento dessa verdade, porque ele não se dispõe a quebrantar o seu coração e se humilhar diante de Deus. Os pequeninos são aqueles que reconhecem que suas obras, que seus conhecimentos intelectuais não os qualificam diante de Deus para a salvação. Veja bem, são importantes, é importante ter conhecimento, é importante buscar conhecimento em todas as áreas, mas nós não podemos confiar que os conhecimentos e a nossa compreensão das coisas nos qualificam para a salvação. A seguir nós vamos ver que Jesus vai enfatizar a sua relação com o Pai. E aí está no versículo 22 do nosso texto, a relação única de Jesus com o Pai. Primeira coisa, a autoridade de Jesus como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Nesse versículo 22 do nosso texto, nós vemos que Jesus vai fazer uma declaração importante da sua natureza como Filho de Deus e como Salvador da humanidade. Ele vai dizer assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Com isso ele está enfatizando que a sua autoridade é única sobre todas as coisas, incluindo a salvação e a revelação da verdade. Mateus e João vão citar o poder e a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Vamos ver Mateus primeiro? Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Acompanhem comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em João 3:35, João 3:35, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então Jesus, ele tem total autoridade.
Como homem, ele está submisso ao Pai, mas o Pai concedeu a ele toda a autoridade. A segunda parte do verso também é importante, porque vai dizer o seguinte: ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa afirmação de Jesus descreve que há uma relação única e íntima entre ele e o Pai. E isso demonstra uma importância, como é importante a revelação divina para a compreensão da verdade. Nós podemos perceber que essa relação é como uma expressão da Trindade. Um único Deus em três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma harmonia única, e há uma intimidade única, e há uma relação única. E na frase final ele diz: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso destaca o quê? A necessidade de uma revelação pessoal da verdade divina. Se Deus não revelar, o homem jamais compreenderá. E esta obra, ela é realizada pelo Espírito Santo. É Ele que faz isso na vida daquele que crê. Então, em conjunto, esses elementos citados por Jesus aqui, eles vão ressaltar a autoridade e o poder exclusivo de Jesus como Filho de Deus. E também vai destacar a necessidade da revelação divina para a compreensão da verdade espiritual. Continuando o nosso texto, versículos 23 e 24, os discípulos são privilegiados e bem-aventurados. Esses versos, eles trazem o quê? Uma questão muito importante para nós, sobre a relação entre a revelação de Deus e a obra redentora de Cristo. Esse texto traz para nós, mostrando para nós a centralidade de Cristo na sua obra redentora. O que nós entendemos aqui é que a revelação de Deus é dada somente por meio de Cristo. Jesus é a única fonte de revelação do Pai. E aqueles homens eram abençoados por verem essas coisas que ele realizou. Ou seja, Jesus está se apresentando a eles, e eles já estavam entendendo isso por causa da ação do Espírito Santo na vida deles. E Jesus está mostrando para eles que ele é o centro do propósito divino para a redenção da humanidade. E que grande parte das pessoas não estavam entendendo isso. E Deus estava revelando essas coisas para eles. E por isso eles eram bem-aventurados. No versículo 24, a afirmação de Jesus que muitos profetas e reis desejariam ver os que os discípulos estavam vendo, desejariam ouvir o que os discípulos estavam ouvindo, é uma referência à grande expectativa messiânica que existia no Antigo Testamento. Os patriarcas e os profetas ansiavam e esperavam pela vinda do Messias. E no seu anseio e no seu desejo de presenciar a vinda do Messias, eles poderiam imaginar este momento. Eles poderiam estar ali na sua imaginação, ou nos seus sonhos, imaginando o dia que isto estaria acontecendo. Como em Gênesis 49, versículo 10, Gênesis 49, versículo 10, um patriarca, vai dizer, no caso Jacó, Israel, ele diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele
a quem ele pertence, e a ele obedecerão os povos. A grande expectativa dos patriarcas pela vinda do Messias. Esse texto é parte da bênção de Jacó a seus filhos. E esse texto é uma profecia de que o descendente da tribo de Judá seria um governante que teria autoridade sobre todos os povos. Os judeus esperavam esse governante. E eles sabiam que esse governante seria o Messias, um rei poderoso que estabeleceria o reino de Deus aqui na terra. Em Isaías 9, 6 a 7, Isaías 9, 6 a 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Ele governará com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esta é uma profecia do profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, e ele está falando sobre a vinda do Messias, que ele seria um líder justo e poderoso. Os judeus esperavam esta criança, esperavam esse Messias. Outro profeta, Malaquias 3, versículo 1, vai falar sobre a vinda de João Batista. Malaquias 3, versículo 1: eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vocês procuram, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, novamente, o povo ansiava e o profeta anunciava e proclamava a vinda do Messias. A obra redentora de Cristo é o ponto central da revelação de Deus. É somente por meio de Cristo e da sua obra na cruz que os salvos podem ser reconciliados com Deus e terem a vida eterna. A salvação é um dom gratuito de Deus para aqueles que a recebem, e eles são privilegiados. Cristo é o centro da revelação de Deus na obra redentora. Deus escolheu aqueles simples discípulos para verem a glória do Messias, e também os escolheu para serem usados como seus mensageiros. Então nós concluímos no versículo 23 a 24, uma mensagem importantíssima sobre a centralidade de Cristo na revelação de Deus e na obra redentora. Deus escolheu aqueles simples homens e revelou a eles toda a verdade do que estava acontecendo naquele momento, diante dos olhos deles e diante dos olhos incrédulos dos sábios, entendidos e orgulhosos. Deus não abriu os olhos deles, eles não conseguiram perceber isso. Isso mostra que Deus é soberano na salvação e que Ele tem o seu propósito bem claro e definido. Então vamos a algumas aplicações desse texto para a nossa vida hoje. Como nós podemos nos tornar pequeninos diante de Deus? Todo cristão precisa reconhecer que ele é totalmente dependente do Senhor, não é verdade? Está claro para nós. E todo cristão precisa saber que as obras dele não qualificará ele para a salvação. E aí nós vamos ver alguns fatores que são fundamentais neste processo. Bom, está claro que eu preciso reconhecer que sou totalmente dependente do Senhor e que eu preciso dele para a minha salvação.
e que eu não vou entender a menos que Ele não se revele a mim, e que as minhas qualidades não me qualificarão para a salvação, apesar delas serem necessárias para a vida. Primeira coisa, nós sabemos que a salvação é um dom gratuito de Deus. E ela é concedida a quem Deus concede. Então, para nós nos tornarmos como pequeninos diante de Deus, nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de merecer a salvação. Nós precisamos admitir uma dependência total da graça de Deus. E isso está bem claro em Efésios 2, 8 a 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E eu não gosto de deixar o versículo 10 de fora, porque ele é importante, como o pastor mesmo, Rony, trouxe aqui para nós na escola bíblica. A fé sem obras é morta. E o versículo 10 diz, porque somos feitura deles, chamado de antemão para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nela. Segunda coisa importante para sermos pequeninos diante do Senhor: aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Mesmo que nós não compreendamos completamente os planos, os desígnios e os propósitos de Deus para a nossa vida, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos nos submeter à sua vontade, em vez de tentar ficar controlando nossas vidas ou impor nossos próprios desejos. Nas minhas orações eu estava fazendo o seguinte: eu dizia assim, Senhor, ajude que eu consiga valor X para que eu possa quitar a dívida tal. Senhor, segundo a tua misericórdia, faça isso, isso e isso. E eu estava raciocinando sobre isso, mas peraí, será que realmente essa oração ela está coerente com uma pessoa que confia e depende totalmente de Deus? E eu me dei o alvo, disse, Senhor, essa questão que eu estou passando por ela, está nas tuas mãos, e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Parei de especificar a Deus as coisas, prefiro confiar nele, prefiro aceitar a vontade dele. E ela pode ser uma vontade, um desígnio que seja contrário à minha expectativa. E quando eu coloco a minha expectativa na oração, eu estou demonstrando com isso que Deus precisa fazer do meu jeito para que eu confie nele. Mas a minha confiança em Deus deve se caracterizar pelo fato de que Ele vai fazer o que Ele quiser, mesmo que eu não goste. Então, pequenino é aquele que não traz nada pronto para o Senhor. É aquele que fala, Senhor, diante de ti está o meu problema, e meu problema é este. E o Senhor faz o que quiser. É como a criança que você coloca num lugar alto e ela pula no seu colo. Ela não tem nenhum medo de pular, porque ela sabe que está esperando os braços do Pai. Então nós, como pequeninos, devemos confiar plenamente no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor, conforme diz o provérbio 3, 5 a 6. Provérbio 3, 5 a 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor e não confie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece que o Senhor está na direção da sua vida.
E os seus problemas estão aí à sua frente. Mas na sua frente está aquele que endireitará as tuas veredas. Pequenino é aquele que confia plenamente no Senhor. E ele não confia baseado numa experiência apenas. Ele confia baseado na verdade bíblica, naquilo que Deus revelou e naquilo que Deus prometeu em sua palavra. Tantas coisas que Deus prometeu, mas uma delas é maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Terceiro, nós devemos buscar seguir a direção do Espírito Santo em nossas vidas. E nós devemos permitir que o Espírito Santo nos guie na verdade do Evangelho. Como o Filipe citou aqui em Gálatas 5,16, não é isso? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Em João 16, versículo 13, Jesus vai dizer algo, uma promessa maravilhosa. Ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o pequenino se sujeita a Deus e abre o coração e a sua vida para que o Espírito Santo tome conta dele e governe sobre ele. Quarto, como pequeninos, nós precisamos ser sempre gratos, expressando essa gratidão por meio de louvores, por meio da adoração. Como pequeninos, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus, a bondade do nosso Pai, e assim desenvolvermos a nossa fé e crescermos em humildade e temor diante dele. O Salmo 95, versículo 6 e a parte A do versículo 7, diz assim, Salmo 95, 6, 7, parte A. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. O salmista tinha compreensão disso, de ser grato a Deus e de expressar por meio de louvores, prostrar-se, ajoelhar, adorar a Deus. Por quê? Porque pertencem a Deus, porque são ovelhas do seu pasto. Eu gosto nas minhas orações de sempre começar assim, Pai, porque Ele é o nosso Pai. Ele é nosso Pai que está no céu e é o nosso Pai que está presente. Outra coisa importante que nós podemos aplicar na mensagem de hoje é a importância de valorizar a revelação de Deus mais do que a sabedoria humana. Eu volto a enfatizar, a sabedoria humana é importante, o conhecimento é importante, mas nós devemos colocar a nossa confiança e esperança no Senhor, não no nosso próprio conhecimento e entendimento. Se o nosso conhecimento está refém da vontade de Deus e totalmente sujeito à vontade de Deus, amém. Se Ele está acima disso, nós devemos ficar atentos. A Bíblia, meus irmãos, ela é a fonte suprema de autoridade em todas as questões, inclusive na de fé e na prática da cristã.
Então é essencial nós valorizarmos a revelação de Deus mais do que a sabedoria humana. Por quê? Porque isto é o que Cristo espera daqueles que estão submissos a Ele, dos pequeninos a quem Deus irá revelar os decretos da salvação. Primeiro, nós devemos gastar tempo da nossa vida lendo e estudando as Escrituras. Nós devemos gastar tempo da nossa vida buscando compreender o significado das revelações de Deus na sua palavra, e nós devemos aplicar isso às nossas vidas. Escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer, 2 Timóteo 3, 16, 17, você que está pretendendo ser pastor e fazer o exame da ordem, então decore esse versículo, que é uma das coisas, primeiras coisas que eles perguntam lá na hora. Tem que saber de cor. Diz assim, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós precisamos valorizar a verdade do Evangelho, porque essa verdade é quem nos capacita, é quem nos dá compreensão e quem nos ajuda a seguir no caminho. Segundo, nós não devemos confiar na nossa própria sabedoria, pois toda sabedoria vem de Deus, e Ele é um Deus onisciente. Qual a diferença disso para o primeiro ponto? Se no primeiro ponto nós devemos confiar na palavra de Deus e nas Escrituras, no segundo ponto nós não devemos confiar na nossa própria sabedoria, mas na sabedoria de Deus. E por quê? Porque Deus é que sabe de todas as coisas. É Deus é que sabe de todas as coisas. Não é o seu professor, não é o seu colega, ou seu pai, ou sua mãe, ou o seu pastor. Quem sabe de todas as coisas é Deus, pois Deus é onisciente. Então, Deus está acima da sabedoria humana, e por isso nós devemos não confiar na sabedoria humana, mas nos submetermos a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Em 1 Coríntios 1, 20 a 21, 1 Coríntios 1, 20 a 21, Paulo vai dizer assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O mundo não compreende a Deus pela sua própria sabedoria. E aí Deus, pela loucura da pregação, porque para os gregos era uma loucura. Como assim? O Filho de Deus, ele vem e ele se humilha, e ele é crucificado como um ladrão, como um marginal, e ele ressuscita. Quem disse que existe ressurreição? Que loucura é essa? Que pregação louca é essa, Paulo? Isso não dá para aceitar. A gente não entende isso. Mas havia ali alguns que entendiam essa loucura e compreendiam isso, porque Deus abriu os olhos deles e eles conseguiram perceber. Então, quando nós priorizamos a palavra de Deus em nossa vida, quando nós priorizamos a palavra de Deus na nossa igreja, nós podemos crescer na nossa compreensão, na nossa obediência, e podemos experimentar
a plenitude da graça de Deus em nossa vida. Terceiro e último, somos bem-aventurados em Cristo. Somos privilegiados. Nós somos privilegiados e nós temos também com isso uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade por essa bênção maravilhosa. E eu irei pontuar algumas delas. Algumas delas. Primeiro, nós devemos reconhecer a centralidade de Cristo na obra redentora. Nós devemos reconhecer que Cristo é a única fonte de revelação dos mistérios de Deus. E que todo o mérito pertence a Ele. Nós somos apenas servos privilegiados e abençoados. Não podemos perder isso de vista, porque podemos cair no risco da arrogância e do orgulho espiritual, de achar que nós somos uma igreja da sã doutrina, uma igreja reformada, que nós estamos no caminho certo e está todo mundo errado. Os méritos é de Cristo, a glória do Senhor, colocar Ele no centro da nossa vida, sermos guiados por Ele. E o exemplo, a arrogância, o orgulho, a soberba, não é o que Cristo nos ensinou, não é o exemplo que Ele nos deu. Segundo, nós devemos valorizar a salvação. É uma grande bênção, é um grande privilégio termos compreendido e entendido a mensagem do Evangelho. Qual o valor que você dá? Quantas vezes você agradece a Deus pela salvação em Cristo? Quantas vezes você expressa sua gratidão por essa bênção maravilhosa? Nós devemos agradecer sempre. Terceiro, nós devemos louvar sempre a Deus pela salvação que Ele nos concedeu e nós devemos dar testemunho dessa verdade. Ao louvar a Deus, não somente com cânticos e palavras, o nosso testemunho é uma expressão de louvor a Deus. Quarto, nós fomos escolhidos do Senhor. E como escolhidos do Senhor, nós devemos viver para a glória dEle. Quinto, é uma grande bênção conhecer e seguir Jesus. Porém, isso não nos isenta das dificuldades, das lutas, dos problemas. Não estamos disso. Apesar de sermos bem-aventurados, apesar de sermos privilegiados, nós teremos aflições deste mundo. Jesus disse isso. Sexto, os discípulos foram bem-aventurados por por conhecer e ver o Messias e ouvir sua mensagem e ver os seus sinais. E nós somos bem-aventurados porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça deste corpo. E uma expressão da gratidão e do nosso louvor e do reconhecimento da bênção de Deus é nos unirmos a este corpo em plena comunhão. A oração de Jesus está ecoando pelos séculos na humanidade. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Todas as vezes que há desunião,
Todas as vezes que não há um compromisso, um envolvimento no corpo de Cristo, a oração de Jesus Cristo ecoa. Que nós sejamos um, como Ele e o Pai, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Que nós, meus irmãos, possamos louvar a Deus sempre, pelo fato de sermos bem-aventurados, mas que nós nunca esqueçamos dos nossos deveres como cristãos. Porque se o Evangelho não transforma vidas e não muda corações, então ele não cumpriu o seu propósito. É um desafio para nós e nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Somos privilegiados. Entre tantos bilhões de seres humanos, nós fomos escolhidos pelo Senhor para entender e compreender o Evangelho e estar no caminho da salvação. É uma bênção maravilhosa, mas ela não fará sentido no mundo e na nossa vida se nós não vivermos esta verdade. Ao ler uma poesia romântica, uma pessoa pode se emocionar, mas aquele papel ele pode se desgastar, pode ser rasgado, pode ser queimado. Mas uma expressão de amor, um passeio, um momento a sós com a pessoa amada, isso não pode ser queimado e nem rasgado, porque isso está escrito no coração. Se o Evangelho de Jesus Cristo não soltou da Bíblia para o seu coração, ele ainda não cumpriu o propósito dele na sua vida. Um pregador famoso, ele citou, eu não sei de onde ele tirou, mas ele diz o seguinte, que a salvação do homem está a 20 centímetros. 20 centímetros é o espaço entre a cabeça e o coração. Quando ela sair daqui e vir para cá, aí o homem será salvo. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra. Pedimos a bênção e a direção do Senhor na ceia que se seguirá. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos dos louvores, estejam à frente. Irmãos que irão distribuir a ceia, também estejam à frente. Enquanto os irmãos irão louvar o Senhor, os irmãos irão distribuir os elementos da ceia. Amém? Então, os irmãos podem distribuir os elementos e os irmãos do louvor podem louvar o Senhor. Olho para o céu e tudo o que há, e mesmo sem te ver, eu posso te enxergar. Ouço a natureza, o som vindo do mar, e mesmo sem te ouvir, eu posso te escutar. Os céus declaram tua glória,
eternidade. Glória a Deus, aleluia. Amém. Todos receberam os elementos da ceia? Sempre dizemos isso, né? Se há alguém que não é membro da igreja, mas está em comunhão com Cristo e com a sua igreja, tem a liberdade de participar da ceia do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração e vamos encurvar as nossas cabeças. Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo estava junto com seus apóstolos na última ceia, ele disse para comermos o pão e bebermos o cálice. E ele disse que aquele que não comesse do pão e não bebesse do cálice, não teria comunhão com ele. E nós estamos reunidos aqui uma vez por mês, para trazermos à memória esse momento único e extraordinário. E ao comer deste pão que simboliza o corpo de Cristo que foi moído pelos nossos pecados, e ao beber deste cálice que simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado em favor de nós, nós estamos trazendo à memória a maior de todas as bênçãos que nós temos, a salvação por meio da graça, mediante a fé. Este momento é um momento de nós suplicarmos as tuas misericórdias, porque, Pai, só podemos participar desse momento por causa de Jesus. Só podemos participar deste momento por causa do Senhor. Nós te agradecemos por este privilégio e por ter esta compreensão e esse entendimento, em nome de Jesus. Versículo 23 do capítulo 11 da carta de 1 aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos dele todo, irmãos. Nosso irmão Francisco, ore ao Senhor neste momento. Amém. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos dele todo. Irmão Léo, ore ao Senhor. Amém. Amém. E tudo o que há, e mesmo sem te ver, eu posso te enxergar. Ouço a natureza, o som vindo do mar, e mesmo sem te ouvir, eu posso te escutar. Os céus declaram tua glória, o firmamento, as obras de tuas mãos. O tempo revela tua graça, e o teu povo declara quem tu és. És o Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida. És o Criador do mundo, princípio, meio e fim. És quem plantou em mim a eternidade. És quem plantou em mim a És o Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida. És o Criador do mundo, princípio, meio e fim. És quem plantou em mim a eternidade. Glória a Deus, aleluia.